Gostaria de agradecer a todos aí pela participação. E o assunto desse webinar de hoje é sobre processos especiais metalúrgicos nas indústrias automotiva e aeroespacial. Ok? Meu nome é Valdir Silvério. Gostaria de me apresentar rapidamente. Minha formação em metalurgia. Tenho um mestrado em engenharia metalúrgica de materiais, com MBA em gestão de projetos. Eu tenho mais de 20 anos de experiência aí trabalhando com qualidades de fornecedor, em especial processos especiais de fornecedores do ramo metalúrgico. Já atuei também em engenharia de produto e processo, P&D, laboratório, garantia de qualidade, em diversos processos, né, como fundição, tratamento térmico, no ramo da siderurgia. E minha experiência acadêmica, eu fui professor na Universidade de Brás Cubas, do curso de Engenharia e Tecnologia, nas disciplinas de tratamento térmico e desenho técnico. Na BM, eu faço parte dos professores que dão o curso de siderurgia para não siderurgistas, segundo ano meu já, muito feliz, o curso é fantástico e que agrega muito para todos os não metalurgistas e até metalurgistas também. E eu também, em 2014, eu e o Marcelo Carbônio Bolota, também que é do grupo de siderurgia, fizemos um curso de aplicação de aços longos. Também dei aula no Senai, lá em Mogi das Cruzes, de disciplina Fundição 1 e 2. E na Scania, dentro da Universidade Scania, onde dou diversos treinamentos de metalurgia e siderurgia, sou curador e instrutor de algumas disciplinas lá também. Ok, pessoal? Então, primeiramente, o que eu gosto em qualquer treinamento ou curso que eu dou é alinhar a expectativa. Então, é muita coisa para ser discutida aqui. Enfim, não vai dar tempo. Então, é para ser dado em 8 horas, vou ter que falar em 1 hora e pouquinho aí, né? Se me permitir estender um pouco. Então, vai ser um quadro geral que eu vou estar falando para vocês, tá? Falar, assim, fundamentos técnicos operacionais não vai ser aprofundado, ou melhor, quase não vai ser falado. Se alguém quiser aprofundar tratamento térmico, eu aconselho até um curso da ABM, siderurgia para não siderurgistas, tá? Então, o objetivo hoje aqui não é entrar em... Nem vai dar, 1 hora não dá para falar de 4 processos aí, né? Então, vou falar mais ou menos o que envolve, o que uma montadora de automóveis, uma fabricante de aviões aí, espacial, ela espera dos processos especiais oriundos aí da cadeia metalúrgica. Requisitos normativos eu vou falar bem sucinto, não vou poder entrar, porque são muitas tabelas, muitas especificidades, e às vezes são dezenas de normas, dezenas de requisitos. Às vezes, para você falar um requisito só, você demora aí pelo menos umas 3 horas aí brincando, tá? Então, é só para vocês terem ideia do tamanho do universo que tem a ver com processos especiais, tá? Então, vou entrar agora em objetivo. Então, para vocês terem ideia do que vamos estar falando aqui hoje e o que eu quero passar para vocês, ok? Então, mostrar a importância da homologação, né, desses processos metalúrgicos. Principalmente esclarecer o que eu vou estar falando mais no começo agora, riscos que esses processos, especialmente se eles forem mal monitorados ou mal validados, né? Então, conhecer principais processos especiais, né, metalúrgicos, é claro, e suas normas, né? Então, vou estar pelo menos citando elas, entrando um pouquinho no detalhe em cada um. E mostrar a importância, eu acho que eu vou finalizar isso, é muito importante, o papel do especialista, do metalurgista, nessa demanda crescente dessa validação. Então, não é algo novo que eu vou estar mostrando aqui, tem coisa aí de mais de 10 anos, mas, assim, eu nas minhas andanças aí, montadora, auditando, validando e homologando, a gente vê ainda que falta muito do papel do especialista, né? Então, eu quero mostrar a importância disso, tá? Ainda mais quando você tem uma complexidade dessa. Então, quando nós falamos no automóvel, temos aí, podendo até ter 30 mil peças diferentes. Um caminhão, entre 5 e 20 mil. Né? Então, não pode falhar. Imagina a complexidade, a sinergia entre essas peças. Imagina agora vocês num avião aí, num Boeing 737, dependendo do modelo, pode variar entre 2 a 6 milhões de peças. Isso contando tudo, tá? O parafuso, o rebitinho, né? E o rebite no avião não é simplesmente aquele rebite que você põe na porta ali no seu quintal. É um rebite de alumínio, é duralumínio, liga especial, vai ser tratada termicamente, envelhecimento, solubilização, todo esse controle aí que tem que ter, que
as montadoras, as empresas de aeronaves, elas vão exigir. Tá? Então, esse é o tamanho da encrenca que eu quero mostrar para vocês, tá ok? E começa, então, falando do problema da não qualidade. Né? Então, olhando um pouco embaixo aqui, se você vê, em 21 de abril, já no primeiro trimestre, no Brasil, nós estávamos com 23 recalls. Então, olha só. Isso tem um perigo, isso afeta a segurança, afeta bolso, é complicado. E ali em cima, do lado direito, quando nós vamos falando de parte aeroespacial, né? Esse ano mesmo aí, um pane da American, voo 922 em Confins. Felizmente, nesse caso aí, o avião pousou tudo, um problema aí no motor na turbina, tá? Então, isso que é o mais importante de estar validando os processos especiais, pessoal. Então, já que eu estou falando um pouco de problema, né, vamos lembrar um pouco os recalls aeronáuticos mais recentes. Então, posso até começar aqui pelo último, que é 2019. Todo mundo já deve ter ouvido falar. O Boeing Max 737-8, né? Ele teve problemas aí, com vários problemas, com trincas, parte de software não dá muito certo, enfim, uma série de problemas que ainda estão sendo investigados. Houve 357 vítimas fatais em dois acidentes, com um custo estimado aí, potencial de 100 bilhões de dólares. Então, olha o tamanho da encrenca que nós estamos falando. Vidas aí, segurança, né, e a conta vem aí, né, para pagar. Né? Tivemos também na Airbus em 2018, um problema aí no motor. Só lembrando, para quem não conhece, existe motor no avião, tá? Todo mundo fica pensando em turbina, mas a turbina é uma das 4 partes do motor. Tá? Temos aí, foi na Indigo Airlines, teve um custo aí de 50 milhões, e a Boeing em 2016 teve um outro problema, 200 aviões envolvidos e esse custo acabou não sendo informado. Então você teve acidentes na Etiópia, vários recalls, então você vê o tamanho do problema aí. Você vê um passado aí bem recente. O impacto também chega nas companhias aéreas e chega na gente que é usuário final. Quem estava acostumado a voar pela Gol lá para Miami, acabou notando que o ano passado, com esse problema do 737 MAX, ele, na verdade, ele saiu do hub lá de Brasília e ia direto para Miami ou para Orlando. E a partir do momento que ele não pôde mais usar esse avião, ele teve que voltar para os modelos antigos, que tinham menos autonomia, então o avião fazia uma parada em São Domingos, lá no Caribe. Então você vê que, tanto que teve uma compensação financeira aí de quase 2 bilhões e meio aí de reais em função disso. Então, são problemas que acontecem, às vezes a gente deixa de prestar atenção, mas se não tomar cuidado, processos mal monitorados, erros de projetos, né, podem causar sérios problemas. Indo agora um pouco para o automóvel, né, eu peguei esse dado aí recente, eu achei esse infográfico muito bom, infelizmente eu não consegui mais recente, mas nós temos um problema aí bem grave na parte de automóveis, especialmente nos Estados Unidos, quando a gente vê aí, né, elencar os 11 principais motivos, né, devido aí à digitalização, essa parte de eletrônica, né, muito usada nos veículos. Então, o primeiro problema é o software e a parte de eletrônicos. Então, aí, Estados Unidos com 17 milhões aí de veículos com recall. Airbags está como segundo problema, mas, na minha opinião, é o mais grave. Eu vou comentar um pouco mais para frente com vocês sobre isso. Nós estamos tendo recalls do mesmo problema desde 2001. E no Brasil houve uma morte em função disso agora em janeiro desse ano. Então é algo que tem que ficar muito atento. Se alguém agora que estiver nesse treinamento, vamos ficar sabendo que tem um recall de airbag no carro, por favor, vai correndo hoje mesmo, que depois eu vou explicar por quê, tá ok? Powertrain, parte de suspensão, nós temos transmissão, freios, enfim, várias coisas que envolvem a indústria aí da metalurgia do aço, né? Parte siderúrgica, parte de tratamento térmico, forjaria. Então, muita coisa aí acaba envolvendo, pode ver que está aí, ó, entre os principais motivos. Estima-se que nesse ano, União Europeia e Estados Unidos tiveram prejuízo de 26 bilhões de dólares em função disso daí. Estamos em 443 campanhas, há um número aí de veículos, aí, 47 milhões de veículos só nos Estados Unidos, ok? Um pouquinho alguns dados que eu consigo no Brasil, é mais difícil achar infográfico, né? Mas dá para notar que desde 2013, ali do lado direito aqui em cima, né?
nós temos uma alta aqui dos recalls aí, automotivos que vem numa subida, né, e continua subindo um pouquinho ainda, né, meio que estabilizou um pouco nesses últimos anos. Ainda não temos o dado aí finalizado, de 2019, mas em breve a gente vai ter alguma coisa para dar uma olhada. Mas sempre dá para ver que os tipos de problemas são bem parecidos, né? O airbag ali, eletrônico, tração, freio. Então você vê que são defeitos assim similares, envolvendo aí esses carros aí. Esse é do ano 2017, tá, pessoal? E esse é o problema que eu queria falar para vocês, que é realmente muito grave. Tanto que eu peguei essa figura escrito Time Bomb. 2001 teve um problema com alguns carros, né, que foram fabricados pela Takata, uma empresa que inclusive ela já entrou em falência, que ela teve praticamente 100 milhões de carros em recall, ocasionando, acho que está 29 mortes, mas teve bem mais, 320 feridos. No Brasil já temos 2 casos, 14 montadores aqui no Brasil já fizeram recall. E o problema está aqui nesse deflagrador, que é um disco metálico, que ele contém um elemento químico, um nitrato aqui dentro, e ele chega um momento quando ele aciona na hora da batida, ele é liberado e se ele acaba entrando numa espécie de uma explosão que acaba liberando o ar para esse gás, né, para encher o airbag. Só que o problema qual que era? Com o tempo ia se adicionando umidade do ar e o ar e a água com esse nitrato ele acabava ficando explosivo. Então ele quebrava praticamente esse deflagrador e peças metálicas, né, pontudas, ou até um disco de metal, vinha numa direção de 300 km por hora. E aqui do lado direito, vinha na sua cara, né? Aqui um xerife americano, aqui na corte, eu até apaguei aqui porque está cheio de sangue, tá? Então teve problemas fatais aqui e foi em julgamento aqui lá nos Estados Unidos. Então esse é o problema que nós temos hoje, com um problema de má qualidade, recall. E eu vou explicar agora por que existe toda a tensão com processos especiais e isso está ficando cada vez mais importante. Tá? Então, o que foi feito? Lógico, tem muita coisa que está acontecendo até agora, mas no passado, o que foi feito já vendo isso? E que alguns processos que foram considerados especiais, eles estavam causando essa má qualidade e ninguém estava conseguindo entender o que era. Então, foi baseado no histórico de recalls, que em 2006, a IAG, americana, que é a Automotive Industry Action Group, e a indústria espacial da SAE, com o NEDCAP, que foi em 1990, ela decide que os requisitos de qualidade de alguns processos deveriam ser mais aprofundados, né, do que uma norma existente, que no caso era a ISO 9001 ou a ISO TS naquela época, né, hoje se chama IATF 16949. Então, algumas entidades e montadoras passaram a discutir, criar grupos de trabalho para isso, né, para entender o que é esse processo especial, como avaliá-lo, né, e como fornecer essas diretrizes. Então, essas adoções, né, a adoção, né, de sistemática, né, desses processos, acabou sendo espalhado por toda a cadeia e acabou reduzindo o risco para o cliente de produtos não conformes, né, principalmente quando se envolve itens de segurança. E a direita, a cara do standard da CQ9, que é de tratamento térmico. A gente vai comentar mais para frente. Então, temos aqui a importância da validação de processos, né? Então dá para ver pela figura aqui, né? Então, alguém já passou por isso, realmente não é muito legal. Tem um problema no carro, né? Então, o processo especial, ele normalmente apresenta vulnerabilidades, inerentes ao mesmo. Então, ele já existe nele. Então, esse é o objetivo. O grupo ele acabou se reunindo para ver como mitigar essas vulnerabilidades, né? Porque elas só vão ser detectadas pelo cliente final, o pior, né? Pelo usuário. Então, agrava quando a peça ainda é de segurança, então você acaba somando ainda problemas para esse processo. Então, vai ser necessário o quê? Uma série de controles, né, rigorosos, parâmetros, gestão, calibração, que a gente vai estar falando um pouco mais para frente, que precisa ser sempre checado, precisa ser homologado, validado, revalidado periodicamente, né? É algo que não para, ok? Então, vamos lá. Que diabos é esse desse processo especial, né? Será que é a indústria 4.0? Um processo de outro planeta? Usa Lean? O que vai ser, né? Bem,
Então, pelas figuras aqui do lado, dá para ver que existe algumas séries de preocupações aqui com o tempo, com alarmes, né? Existe muita coisa de alarmes, principalmente para tratamento térmico, registros, né? Então vamos dar uma olhadinha um pouquinho como que é essa definição desse processo especial. Então lá em 1994, a ISO 9001, ela já foi a primeira vez que mencionou isso daí, né? Porque ela já tinha visto que a indústria aeroespacial já tinha se posicionado em relação a isso. E ela falou lá, né? E ela repete ainda hoje na ISO 9001-2015, no item 8.5.1, que é uma validação e a revalidação periódica da capacidade de alcançar resultados planejados dos processos para a produção da provisão de serviço. Ou seja, né, onde não foi possível verificar a saída resultante por monitoramento ou medição subsequentes. Então, um pouco confuso, mas vamos voltar a falar sobre isso daí. Então, ela colocou isso daí. Então, ele fala o quê? Validação e revalidação, e em processos que não é possível verificar a saída resultante, através de monitoramento ou medição. Então, ou seja, você está lá, está com a peça, então você vai colocar lá para montar lá no caminhão, vai montar no carro, no avião. E você, nesse momento, você não sabe, será que essa peça está boa ou não? Você tem o histórico dela do que o cara falou que está boa. E aí? O único jeito é você destruir ela, fazer um ensaio destrutivo. Mas você não, se fizer isso com 100%, você não tem peça nenhuma. É que nem aquele caso do palito de fósforo. Se você, para ter certeza que os 100 estão funcionando, você tem que acender os 100. Então, como você não tem isso, você tem que fechar, cercar esse seu processo para garantir que você tenha uma robustez suficiente que garanta que não haja problemas para o seu cliente. Ok? Daí a ATF, ela referencia isso no item 8.5.1, também, né, na 9001, e no anexo B, ela tem o anexo B, a ETF, né, que ela considera vários processos especiais, né, então tratamento térmico, soldagem de componentes elétricos, deposição, revestimento, moldagem de polímeros, fundição, e cada um vai ter uma norma especial, vai ser, o nome dado vai ser CQI, que nós vamos ver daqui a pouco, né, e ela vai começando a fechar, cercar esses problemas, né, e passando isso para os seus fornecedores. Se a gente tiver a NADCAP, que é a National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program, que é da indústria aeroespacial, né? Então ela define como processos onde parâmetros são diretamente influenciados pela geometria da peça, ou resultados que não podem ser confirmados através da inspeção, né? Exemplo, ensaios não destrutivos, né? Uma galvanização, tratamento térmico, então são processos, né? Inclusive a NADCAP entra até em ensaios, tá? Ele vai um pouco além. Você vai ver que a indústria espacial ela é mais restrita, ela cobra mais nesse sentido, tá? E deve ser mesmo, porque o avião não pode falhar. Embraer, ela também tem as próprias normas e também ela faz parte da NEDCAP. Mas quando você vai ver lá o que ela fala, né, é mais ou menos que repete, falando que são processos que os resultados não podem ser plenamente verificados, né, através de inspeção, ensaios, tudo. Então você vê que, né, os processos requerem monitoramento contínuo, controle de parâmetros. Então você vai ver que todo mundo já tem mais ou menos uma ideia, né, só muda as palavras. Na IAG fala resulta de componentes cuja qualidade, confiabilidade e durabilidade pode ser comprometidas por uma potencial variação no processo. Né? O defeito não pode ser vialmente detectado antes do uso. Né? Então nós temos uma série de definições. Né? E com a criação de vários requisitos, normalização de tudo isso daí, você objetivamente a segurança de passageiros, oportunidade para fornecedores obterem controles mais rígidos de processos, né? A NEDCAP cria um fórum até dos fornecedores para debaterem isso, né? Estabelecimento de requisitos de auditoria, networking para os próprios fornecedores e reconhecimento do mercado, né? Porque a NEDCAP, diferente da IAG, né? A NEDCAP aeronáutica, ela dá existe uma certificação, uma auditoria formal. Vamos ver que a indústria já automotiva varia um pouco. Normalmente as americanas que usam CQIs, né, da IAG, ela manda uma autoavaliação. E nós da Scania é feito presencial isso daí, sou eu que sou responsável lá. E outras montadoras eu vou estar comentando também, cada uma faz um pouquinho diferente, tá? Então isso reduz campanha, recall, pedido de garantia, parada em linha de montagem, então tem vários objetivos aí que acaba também gerando um ganho para todo mundo, tá? Então, resumindo, só pelas figuras dá para entender ali que tem um teste destrutivo ali embaixo.
uma peça ali meio vermelha, meio azul, onde nós vemos tensões residuais na peça em função dos processos, né? E ali a lupa você não consegue ver, né? Então é mais ou menos um resumo do que eu falei, falando que o processo, né, não pode ser monitorado, tem a parte da integridade física da peça que vai ter, são processos que normalmente produzem tensões residuais, né? A gente pode até voltar no caso ali do airbag que acabou, o próprio uso acabou gerando um problema lá de que uma reação que aconteceu e ocorreram as fatalidades. E temos o resultado final de um processo especial que não pode ser checado sem realização de ensaios destrutivos. Então, e aí como agora as empresas resolveram cercar tudo isso, né? Isso que a gente vai estar começando a falar sobre isso. Então, antes de falar um pouco disso, vamos falar dos resultados que teve, né? Principalmente em relação a CQI. CQI, custo-benefício de implantação desse Continual Quality Improvements, é como chama essas normas automotivas, esses requisitos, né? Não é norma, são requisitos e demandas, né? Então eu peguei dados oficiais aqui, até o gráfico eu peguei o original, tá, pessoal? Não quis mudar, então é um pouco antigo, né? Mostra uma análise feita desde 1999 até 2012 pela National Highway Traffic Safety Administration, baseado só em tratamento térmico. Então, quando você pega ele de 1999 até 2005, onde não tinha os requisitos da CQI, nós tínhamos aí em torno de 341 mil veículos envolvidos. A partir daí, acabou indo para 52 mil entre 2006 e 2012. Então, uma baixa aí bem significativa aí de 288 mil veículos. E a média, que era 85 mil veículos por ano, baixou para 8 mil. Alguém pode falar, pô, Valdir, dá uma olhada aqui, ó. O número de recalls aumentou para tratamento térmico. Né? Realmente, eram 4, acabou sendo 6. Mas a criticidade é em função de números de veículos, tá? Então, acabou tendo um pouco mais de recall, mas ele foi bem menos significativo e prejudicial tanto para o cliente como para o usuário final, como a gente pode ver aqui. Ok? E o objetivo é diminuir o número de carros mesmo, né? Também usei o gráfico original aqui, tá, pessoal? Essas setas verdes estão um pouco para a direita aqui, cada uma aqui está com essa dupla aqui de barras, tá? Então, falhas de campo, embarques suspensos, né? Problemas que muitas montadoras têm aí, né? Falha que tem depois que ela fornece o veículo, o caminhão. E embarque suspenso, ou seja, você vai mandar o carro, vai e você deixa ele dentro da fábrica. Então, você vê que a ocorrência de campo caiu de 65%, aqui, ó, comparado do primeiro trecho de 1999 até 2006, depois de 2006 até 2012, uma caída de 65%. Embarques suspensos, 30% de melhoria. Se for ver no total aqui, houve 38% de melhoria global nesses dois casos. Né? Então você vê que a qualidade ela se paga quando você faz ela bem feita. Mas algumas estatísticas aí rápidas aí, né, mostrando, principalmente para a indústria aeronáutica, que é mais importante, né? For ver em 2017, né, 849 milhões de passageiros viajou no ar pelo mundo, né? Então, imagina se a falha de um componente é o que pode causar. 2016, então a gente também dá uma olhada aqui como que teve, né, e vê a fatalidade, né, que apesar de ainda a rodovia ter alguma coisa, né, a parte aérea ainda ainda bem tá menor do que a parte da rodovia, né, trilho 733, 730 a parte via água, né. Então são esses indicadores que direcionam as indústrias a fazer melhorias, né, e o que nós estamos falando hoje aqui, que é a parte de validação de processos especiais metalúrgicos, ela também é muito importante e ela precisa ser mais discutida no Brasil e mais aprofundada. Por isso é um dos objetivos que eu estou aqui hoje falando isso com vocês, tá ok? Então, alguns ganhos na cadeia de fornecimento aeroespacial, né? Então, a Nedcap ela faz uma pesquisa anual de fornecedores, né? 86% disseram que melhoraram o sistema de gestão de qualidade, 60% reportaram melhorias significativas de padronização, 35% reportaram redução de níveis de refúgio, 41% reduziram o retrabalho, 44% reduziram os escape rates e 54% afirma ter aumentado suas vendas ou ganhos no negócio. Então, esse é o objetivo de qualquer, eu como uma montadora, a mensagem que eu sempre levo para fornecedor, que a qualidade ela dá resultado.
Então, ela não pode ser feita, eu vou fazer porque meu cliente quer. Ela dá resultado. Eu sei que eu estou dentro de uma montadora, na Scania, que tem um produto global, um produto premium, e lá a qualidade se respira o dia inteiro. E temos resultado disso. Tá? Então, isso eu acabo meio que como missionário aí, levando essa mensagem, que realmente eu vejo isso todo dia. E isso dá certo. Tá ok, pessoal? Bem, então vamos falar um pouquinho de processos especiais. Né? Então nós temos uma série, né? Hoje eu vou estar falando para vocês dos metalúrgicos, né? Nem de todos. Mas se for ver, temos a parte de eletrônica, né? Dos metalúrgicos, mecânicos, de materiais, né? Polímeros, elastômeros, compósitos, processos químicos, laboratoriais, ensaios não destrutivos, né? Então nós temos uma gama, né? Não vai dar para falar de tudo. Uma também que eu não sou especialista, né? Eu vou estar falando do que eu realmente eu trabalho. E assim que os processos especiais devem ser encarados. É o especialista que tem que estar atuando nele. A pior coisa que tem quando você vai num lugar é uma pessoa que está lá, que é acostumada a lidar com auditoria, com papelada, e processo especial não é papelada. A pessoa tem que conhecer. Tá ok? Então tentei juntar um pouco das duas aí, fiz um geralzão do que nós temos de processos especiais. Né? O que está aqui em laranja é o que nós vamos estar falando hoje. Né? Então vamos falar um pouco de siderurgia, né? Basicamente é cearia. Então o teu caminhão aqui normalmente porque onde eu trabalho, a Scania, que nós solicitamos esse tipo de auditoria. Forjaria, também tem na indústria aeroespacial, um pouco de automóvel também. Tratamento térmico, aeroespacial e de automóvel. E fundição, onde temos a CQI9, também a parte de caminhões também exige. Então. Soldagem não vou estar falando, shot pin, apesar de trabalhar com isso na Scania não vai dar tempo. Mas você vê que temos moldes de injeção, chicotes automotivos, pintura, tratamento superficial, né, com manutenção, galvanização, está tudo aqui reunido. Os compósitos não metálicos, usinagem, diversos tipos de usinagem, laboratório, ensaios não destrutivos, parte eletrônica, vedação, fluidos, né, enfim, tem uma gama de processos especiais e cada um tem requisitos próprios. Isso que eu estou falando só de automotivo aeroespacial, né? Se for entrar então a parte de API, de óleo e gás, entrar na parte de eólica, então aí vira um mundo, né, pessoal? Então, basicamente, o que nós temos aí, né? Validação de processos especiais. Varia um pouco de montadora para montadora, varia de segmento, né? Se é automotivo, aeroespacial, se é óleo e gás. Mas, basicamente, você vai ter que fazer o quê? Você tem um plano de auditoria, né? Você tem um checklist, os normativos que você passa, né? Você passa para a sua cadeia de fornecimento, e essa cadeia ela vai analisar. Daí você fala, então tudo bem, vou fazer um plano de auditoria, eu vou te enviar uma autoavaliação. Você vai preencher no segundo item. Daí o auditor, ou especialista, no caso o metalurgista, ele vai receber, ou ele vai receber essa autoavaliação, que normalmente quando a autoavaliação, o especialista, raramente ele vai no fornecedor, ou quando realmente é o auditor mesmo, no meu caso, que eu vou lá para verificar. E aí você vai dizer, olha, não está conforme, né? Ou está conforme, ou aqui no amarelo, que assim, ó, tá mais ou menos, é interino. Então, depende vou mostrar para vocês depois um geral, como que você pode avaliar isso, né? E, e assim, pessoal, quem está acostumado com o VDA 6.3 sabe que existe nota para auditoria. Lá, você tem que tirar acima de 80, dependendo aí da montadora, acima de 70, enfim. Mas você vai fazendo auditoria, tirei 70, tirei 80, tirei 90, que legal. Para processo especial, eu já vi muito caso, eu mesmo participando, um item fora, reprova o fornecedor. Porque existe aquele negócio, a avaliação do risco. Se for muito crítico esse item, um item só ele pode reprovar. Se fosse uma auditoria que dá nota, podia achar, não, mas ele está com 90%. Não, não é 90%. Então, esse é o principal papel do especialista, é você ter o conhecimento técnico do requerimento, dos estándares, do padrão, olhar o processo do fornecedor, olhar os processos especial e ver que impacto as não conformidades ali vão fazer para o seu produto final, seu caminhão, seu carro, e pior, né, o que pode fazer para o usuário final. É uma questão de segurança. Né? Vidas estão em jogo.
Então, por isso que é o papel que é importante do especialista. O metalurgista é primordial nesse processo. Né? Alguns casos existem lista de fornecedores aprovados, a Embraer ela tem a dela, a Scania também, a GM, se não me engano, tem uma lista dela, alguns fornecedores acabam tendo uma lista. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, um tratamento térmico aprovado. Eu tenho uma lista minha, se alguém chega para mim, só uma forjaria, eu preciso fazer um tratamento térmico tal. Eu falo, existe uma lista aqui, esses estão aprovados. Se não está aqui, não compro o serviço deles. Mas eu gostaria de um outro, tal, legal. Então existe um processo de inserção de um novo fornecedor, então se inicia todo um processo aí para homologar, para validar, e depois você vê que isso daqui não para, existe follow-ups, vai para a lista de fornecedores, se não tiver ok, interino, volta até ser aprovado, e depois, periodicamente, dependendo da montadora ou do segmento, pode ser anual, bianual, até trianual, essa volta de revalidação, tá ok? Então, vamos entrar um pouco aí no setor automotivo. Beber um pouco d'água só. Vamos lá. Então, mais ou menos, como que, olhando todas as normas e diretivas aí de qualidade, como que nós temos uma hierarquia disso, só para a gente ter uma ideia. Né? Então, inicia-se tudo na ISO 9001 e na IATF 16949 ou VDA 6.1, onde trata todo o sistema de qualidade. Aí você começa, né? Com o tempo foi se aprofundando um pouco mais, né? Algumas montadoras, principalmente alemãs, a Scania também, ela é adepta dessa VDA, você pode usar VDA, então não são todas que usam, tá, pessoal? Então você acaba entrando no processo e também colocando seus requisitos do cliente. E aprofundando mais ainda é onde entraria esses processos especiais, são requisitos e demandas, né? O exemplo que nós vamos ver hoje aqui, né, dos 4 processos. Então vão estar, e assim, ISO 9000, como que todo mundo aprende, né? O jeito mais fácil de você falar ISO 9000, né? Eu sempre ouvi desde que eu era estagiário, né? Que negócio. Escreva o que você faz e faça o que você escreveu. Então, durante anos, isso foi uma verdade. Eu chegava a auditoria, se estava escrito, por pior que seja, estava dentro. Legal, tá fazendo o que tá. Mas tá errado, não. Desculpa, eu sou especialista, você é auditor, então eu sei o que eu tô fazendo. Tudo bem. Então, conforme. Agora não. Agora, demandas de parâmetros, controles, frequência desses controles, inspeção, quando inspecionar, que tipo de inspeção, que ensaio vai fazer, como está a sua calibração. Enfim, então a montadora, né, o fabricante, ele chega por toda a cadeia e fala, agora esses itens que eu considero especial, eu quero desse jeito. Tem que ter esse controle. Então não é simplesmente falar, eu vou pegar, eu tenho um óleo lá de têmpera e vou fazer uma curva dele, verificar uma vez cada 2 anos. Não, isso não é possível trocar antes, mas tem um período para fazer isso. Tem que avaliar, tem que fazer uma análise crítica, né? Temperatura que pode variar. Então tem muitas coisas aí que acabam sendo inferidas dentro dos processos dos fornecedores. Tá? E CQI, né, como eu tinha comentado, o que significa, né? CQI, né, da indústria automotiva, é Continuous Quality Improvement. Então são, como chamam, as standards da IAG. Então nós temos diversas aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E hoje o que vai estar mais para a gente comentar vai ser um pouco a CQI 9, que é tratamento térmico, que ela teve início em 2006, e a CQI 27 também, vou dar uma passadinha bem rápida, que é da avaliação do sistema de fundição. E o sistema de fundição também, quando você entra na CQI 27, também tem coisa de tratamento térmico, por que pareça. Porque quando você vai fazer uma solubilização, envelhecimento, né, principalmente para alumínio, né, você tem alguns pontos lá que ele acaba pedindo lá, enfim, principalmente em função de tempos entre você sair do forno de solubilização e fazer o quenching na água. Né? Então, alguns exemplos aí a gente vai estar comentando no decorrer aí do webinar. Tá ok? Então, quando se diz automotivo, nós temos as CQIs. Agora, no caso meu da Scania, nós temos padrões próprios para cada processo especial nosso. Eu não vou entrar aqui hoje falando sobre isso daí. Mas todos eles também estão atrelados à CQI 9. Então, como se eu tivesse uma CQI 9 com muitos outros itens adicionais relativos à Scania. Ela também começou a fazer esse daí até antes da CQI 9. A Scania sempre ela foi muito, se importou muito com essa parte de processos especiais. Né?
Então, para a gente é comum isso daí ter no mundial, auditores, especialistas, percorrendo os fornecedores para garantir a qualidade do nosso produto. Então, um resuminho aí, nós temos então CQI AEG, né, parte de automóvel. Então, iniciou, né, com a Chrysler, né, que hoje é Fiat Chrysler, Ford e GM, lá nos Estados Unidos. É só carro, não. Por exemplo, a Navistar, que é parceira da Scania e da MAN, lá nos Estados Unidos, ela usa CQ9. Você vê no manual de fornecimento dela de qualidade, ela também usa. Tá? Então, começou com a indústria de carros, mas outras indústrias acabam usando também. Toyota, ela tem uma standard que chama QTF, não tenho informações sobre isso, mas ela faz uma auditoria também conforme os padrões dela. E aqui na parte de caminhão, nós vemos aqui que algumas montadoras, né, a Volvo ela tem as normas dela, a Scania ela tem, e agora o que aconteceu? Nós temos o grupo Traton, que é um grupo formado por Scania, MAN e Volks Caminhões e Ônibus, que fica em Resende. E a MAN fica lá na Alemanha. Agora temos um grupo só. Hoje, a importância é tamanha de processos especiais, que na primeira standard que ela fez, chamada CVS 10, primeira norma de qualidade da Traton de fornecedor, ela elenca já todos os principais processos especiais de fornecedores. Né? E ela diz, é Scania que exige isso, porém, MAN e Volks Caminhões e Ônibus também utilizariam em caso de projetos em conjunto com a Scania. Então, devido à importância disso, o próprio grupo que foi formado recentemente, ele já coloca isso já de cara para os nossos fornecedores. E também é importante frisar, né, algo que a Scania, isso está falando um pouco mais da Scania, né, é a parte de sinergia entre os processos especiais. Né? Nós temos as peças aqui que nós recebemos, somente as que vêm da cadeia do aço, como nós chamamos lá dentro, né, steel chain. Então ele inicia lá na siderurgia, na cearia, na usina, ela vai para o forjamento, né, tratamento térmico, para depois aí vir para a Scania. Então, então nós fazemos auditorias em toda essa cadeia, e tentamos fechar, né? Principalmente problemas nas interfaces, onde pode acontecer algum problema. Então é algo que a gente fica sempre atento. Todos os nossos SQAs, né? SQAs na Scania são os EQFs, né? Engenheiros de qualidade de fornecedores. Então a gente temos uma atuação em cima disso daqui, tá ok? Então você vê que, além do processo especial, existe a cadeia desses processos que também deve ser avaliada em conjunto. Então eu, como sou especialista no caso aí da tratamento térmico e cearia, né? Também atuo um pouco com forjamento, ajudando o especialista, mas nós atuamos em conjunto nessa cadeia, sempre. Agora uma palhinha sobre setor aeroespacial e defesa. Também existe a própria hierarquia de normativos. Então inicia com o sistema ISO, né? Depois vai para baixando um nível, onde nós temos a QS e a SAE também, que lá faz parte dessas normalizações. Então nós temos a AQS, que é a Aerospace Quality System. Então nós temos basicamente a C7004, a C7005, que já não entra com padrão, com processo especial, por isso que ela está, você vê que já embaixo da NEDCAP aqui, para processo especial, temos a C7XXX, que tem a ver com a C7004, e temos também da SAE, a S9001, e a S9110, 9120. Essas aqui são mais para serviços, e aqui são a parte industrial, né? Por isso que também tem a parte de processos especiais. Aí tem as normas também da SAE e normas AMS, que nós vamos ver mais para frente. Né? Que mais pega aqui para a gente no Brasil, principalmente para tratamento térmico, MS 2750E, a parte de pirometria. Então vamos dar uma olhada nos processos aí da NEDCAP, processos da SAI, que são envolvidos. Né? Vamos falar desses dois aqui que estão, né, em bege, que é forjamento, a C7140, que é de 2016, e o tratamento térmico, que é a C7102, que é de 1993. Você vê que são processos, né, em 93 já eram considerados especiais. Né? Porque o automotivo demorou um pouco mais de 10 anos para entrar nisso daí, mas não tem como. Né? Cada vez os requisitos vão aumentando, as exigências vão aumentando e assim temos que garantir a segurança de todos. Então, vê aí, parte de processamento químico, né? Algo que poderia ser usado aí naquele caso que eu falei do airbag.
Então, revestimentos, compósitos, usinagem. Então, você vê que a parte aeroespacial ela tem muito mais normativos em relação a requisitos em função de processos especiais, né? Então, entra também material não metálico, parte de selantes, shot peening, solda, enfim, tudo isso precisa de ser acreditado. A empresa tem uma organização, que é o PRI, lá da NEDCAP, que é responsável por avaliação, e inclusive são semestrais, e é pago, né? A gente vai ver um pouco mais para frente, isso daí é uma fortuna. Não é fácil fornecer para a indústria espacial. Se não é para automotivo, muita gente reclama, né? O espacial é pior ainda. E aqui são nas normas da SAE, né? Tratamento térmico, urbanização, então umas normas aí, RPs e AMS que estão envolvidas com a indústria aeroespacial. E como vocês podem ver aí, eu peguei esse gráfico aí da NEDCAP, né? Vem aumentando muito, né? Desde que iniciou lá no começo dos anos 90. E os subscribers, né? Essas empresas que estão entrando junto aí, aderindo, só aumenta. E aqui, a South America, aqui, ó, temos aqui a Embraer, né, que acabou entrando aí. Num total aí de 55 praticamente. Aqui um grupo das principais empresas automotivas que são associadas à NEDCAP, e aqui nós vemos a Embraer, né? Então você vê que o NASA está envolvido, a Liebherr, que está aqui no Brasil também, Airbus, Eaton Aerospace, Rolls-Royce, Airbus, também Group, Airbus aqui embaixo também de defesa, Boeing, enfim, então todas essas empresas aí unidas aí em função da NEDCAP. E na NEDCAP, como funciona isso, né? Então, no Brasil, isso é mais recente, né? Existem muitas consultorias aí que acabam ajudando as empresas aqui no Brasil a serem aprovadas, né, nesse sentido aí, né? Então, ele tem, como eu falei, existe um organismo chamado PRI, e ele que faz essa parte de auditoria. Então, principalmente um subscriber, né, um cliente lá da NEDCAP, ela vai falar, ó, quero esse fornecedor que seja auditado, né? Então, o PRI ele vai feito aí um contato, né? Esse fornecedor se prepara do processo especiais, é feita uma auditoria e vai acontecendo, né? Technical reviews, vai e volta, né? Enfim. E depois existe até a parte de certificado. Existe um certificado, a empresa mantém ela na parede lá, sou aprovado com processo especial, por exemplo, tal, tratamento térmico. Tá? Na indústria automotiva não existe ainda esse tipo de certificado. Vai ter algumas revisões da CQ9, parece que está saindo uma nova. Estava se cogitando em começar a fazer algo parecido aqui na parte automotiva, mas ainda não foi batido o martelo. Okay? Então, como a gente fala de validação e homologação, revalidação, que tipo de situações a gente pode encontrar, né? De tipos de auditoria, tipo de validações, né? Então, você pode ter uma auditoria lá, tipo presencial, que normalmente como nós da Scania fazemos, algumas empresas fazem também, né? Uma híbrida, né? Ou seja, você tem uma auditoria do processo especial junto com uma auditoria de uma norma de qualidade, uma VDA, por exemplo. Isso existe. Eu faço muito isso na Scania. Auditoria de VDA, o auditor fala, ó, temos um processo de tratamento térmico, vão junto lá para auditar comigo. A gente vai. Audita junto. E parcial. Eu posso até citar agora, como nós estamos, né? A gente está. Na Scania a gente manda lá, né? Estou mandando uma autoavaliação agora para depois voltar no futuro, né? Quando acabar a pandemia, para finalizar a auditoria. Né? Período pode ser semestral, que é no caso da NEDCAP. Então, cada 6 meses é feita uma auditoria. Anual, a CQI 9 ela faz isso. Bianual, né? Scania a gente trabalha com mais bianual e trianual, dependendo do caso. Que só no meu caso lá, só de tratamento térmico eu tenho 70 fornecedores, né? Então, se for, não dá para ir todo ano em todos, né? Então a gente vai linkando os mais críticos e vai fazendo uma. E como é presencial, né, ela acaba sendo mais rigorosa do que você simplesmente mandar uma autoavaliação. Essa é a minha opinião, tá? Talvez se alguém achar o contrário, sem problema. Mas na minha opinião, por experiência própria, acredito que a presencial é muito mais rigorosa.
E temos a parte também de autoavaliação, né, que eu tinha comentado, auditoria de primeira parte, que é o nosso caso da Scania, né, segunda parte, do fornecedor, e a terceira parte que seria certificação. Eu botei isso daqui, sim, certificação é bem cara, porque hoje nós só temos aeroespacial. Para vocês terem ideia, uma auditoria, em média, pode ser mais, né, dependendo do número de dias, né, em média são $5.000. Agora, imagina se você tem 4, 5 processos especiais, cada auditoria $5.000, e a cada 6 meses você é auditado. Isso que, se você for aprovado em tudo, 100%, é legal. Né? Já é uma grana boa. Imagina se você reprovar na auditoria, tem que fazer de novo. Então, são auditorias muito pesadas. Né? API também, da parte de óleo e gás, auditoria, o pessoal chega também, são bem rigorosas. E também nós temos, pode haver avaliação. Então, você pode chegar, ó, a nota é A, é B, é C, é R de reprovado. Então, dependendo da montadora ou do segmento, pode ter uma variação. Pode ser aprovado, interino, reprovado, na Scania usamos muito isso, né? Ou uma contagem, você conta lá quanto que foi aprovado, quanto que não está ok, quanto precisa de ação imediata, por exemplo, isso é feito na CQI. Você tem uma porcentagem geral, né? Aderência ao standard, né? E baseado nisso, o especialista ele olha e fala, não, isso pode, isso não pode. Está aprovado, não está aprovado? Ainda não, faz tais ações, vai acompanhando até se resolver e está num nível bom para fornecer, ok? Então vamos entrar um pouco aí na parte de processos metalúrgicos, aí como tinha sido citado, nós temos, são vários, né? Muitos processos aí que estão envolvidos. E o que nós temos basicamente são esses 4, a siderurgia, tratamento térmico, forjamento e fundição. Não vou entrar no processo, né, explicar o que é, mas é mais para quem às vezes não conhece aí o que é. A naciaria dentro de uma siderurgia, né, é onde produz ferro gusa e sucata, são convertidos em aço, né. É mais ferro gusa quando é uma usina integrada, é mais sucata quando é mini mill, mas enfim, no final você acaba tendo o aço, tá? Aqui um exemplo rápido aí sobre um fluxo aqui dentro da usina, né, partindo aí de minério, de cal e de carvão. A gente vai para o alto forno, né? Isso daí numa usina integrada, né? Tem um sinter, a coqueria, tem o coque, o cal, aí acaba usando o alto forno, vai colocando isso daí em cima. Não é assim como está o desenho, tá, pessoal? Que você joga lá em cima e cá embaixo, mas existe uma marcha, né? A carga ela vai descendo, vai marchando, e existem ventoeiras em volta aqui com ar, temperatura extremamente alta. Esse ar vai subindo, a carga vai descendo, vai acontecendo reações químicas. Esse carvão, esse minério e esse cal vai se misturando aí, e no final você tem ferro carbono, que é o famoso ferro gusa, em torno de 3,8%, 4,5%. E daí você manda aqui para o forno elétrico, desculpa, para o forno elétrico embaixo, e aqui em cima o LD, o que é o Basic Oxygen Furnace. Né? Então aqui, quando fala cearia oxigênio, aqui em cima é cearia elétrica, é aqui. Então aqui, basicamente ela vem da sucata, tem um pouco de ferro gusa aqui, em torno de 10 a 20%, dependendo do tipo de aço que você vai produzir. E aqui a maior parte é o ferro gusa líquido, tá? Vai para a panela, é feito alguns refinos, correção de liga, enfim, toda a metalurgia secundária do aço, né? Depois é feito aí o ligotamento contínuo, não desse jeito, né? Você está virando a panela, mas na verdade ela tem um tubo que ela vai por baixo, né? Vem aqui para o distribuidor, os veios aqui, vai resfriando, corta-se os tarugos, onde é quadrado, o billets, né? Os seções menores, placas, manda para o forno de aquecimento, é feita a laminação. Nós temos nossos diversos produtos aqui da cadeia siderúrgica. Né? Então, é algo que a Scania ela considera isso como processo especial, somente pelas inclusões que são formadas dentro do aço. Como nós fazemos lá essa validação de aciaria? Então, primeiro a gente manda um plano de auditoria, tem um questionário enorme, né? Onde a empresa coloca lá os parâmetros que ela utiliza, como que ela produz o aço para a Scania, realizada uma produção de uma corrida, teste, feita uma amostragem. Essa amostragem ela vai para a Suécia para fazer ultrassom volumétrico, depois eu vou explicar o que é isso daí, para verificar a limpeza do aço,
né, como está o nível inclusionário, através do ultrassom. E depois ele volta aqui, a gente analisa esse questionário, a auditoria que foi feito, com o resultado, e dizemos se é aprovado, se ele teve alguma classificação como A, B, C. Se ele está C, ele pode ser regular, não dá para usar em tudo. B é onde tem 70%, 80% dos nossos produtos. E A, para alguns aços super clean, alguns componentes, principalmente aí de engrenagens, mais solicitação à fadiga, né? Então, a auditoria pode ser às vezes antes, pode ser pode ser depois também, isso varia dependendo da situação. É feita a validação, vai para uma lista de aciarias aprovadas, plano de ação, quando tem algum problema, faz follow-up, inicia-se todo, dependendo do nível aqui, pode ser mais rápido ou demora um pouco mais, e o início do próximo ciclo. Né? Então, você vê como funciona um ciclo de auditoria para a usina siderúrgica. Lá na Scania é mais para barra, tá? Mais para a usina de aços longos. Quando é para a usina de planos, nós fazemos esse tipo de auditoria, porém não existe a parte de envio de amostras para a Suécia. Tudo é feito no Brasil. Então, o cleaners que eu comentei com vocês é o teste de ultrassom, né, que é realizado volumétrico. Né? Então, nós temos aqui um tanque de água, onde o sensor do ultrassom ele passa por toda a peça às vezes ela gira, dependendo da máquina, às vezes ela fica parada, mas é feito todo um escaneamento da peça, né, para você verificar 3D aqui, como estão, qual é o perfil inclusionário, né, quantidade de inclusões, o tamanho dela. Você diz, ó, tem tantas inclusões de tal tamanho, tantas inclusões de tal tamanho, né? E baseado nesses resultados de ultrassom, né, que a gente quer pegar aqui as inclusões, né, que estão aqui, né? Por quê? Como eu comentei, né, durante forjamento, estampagem, enfim, inclusões pode gerar trincas, né? E pode acontecer falhas, né, no componente em uso, de fadiga. E aqui temos nível A, B e C. Nível A para componentes com alto risco, né, da inclusão, pode induzir uma fadiga. O B seria default e o C para componentes mais regulares. Né? Temos também o forjamento, também tem que ser muito sucinto, desculpe. Deve passar um pouco do tempo aqui. É o processo de fabricação que envolve conformação de metais usando força de compressão localizada, normalmente para forjamento a quente, isso, né? Então temos vários tipos de forjamento, vários tipos de como fazer prensas, martelos, ser fechado, ser aberto, né, enfim, né? Por exemplo, de um virabrequim, né, como isso funciona e como que a gente vai cercar tudo isso, né? Então, quando fala, né, do forjamento, então, o que item que a usina, que a gente pede para a forjaria ter atenção, né? Não só a gente, quanto a indústria espacial, né? Comprar aços de usinas homologadas, então isso é primordial, principalmente para a Scania. Nós temos uma lista lá na Suécia de 80 usinas homologadas mundialmente. Então tem que comprar delas. No Brasil nós temos aqui a Gerdau e a Arcelor. Um certificado de qualidade, assim, tem que ter o certificado de acordo com o que a Scania quer. Então tem que ter composição química, todas as propriedades mecânicas, temperabilidade, ensaio Jomini, ensaio Sharpie. Não aquele certificado que vem lá, tem tanto de carbono, tanto de manganês, tanto de silício, acabou, não. Certificado completo. Como você estoca, como você vai manusear a matéria-prima, tipo de corte, se ele é corte de serra, se ele é corte de lâmina. Se é de um jeito, tem que ter uma série de precauções para tomar, se é do outro também. Se é o tipo de aquecimento, se é forno, se é indução. Então também controles para isso, né? Indução, se a temperatura sair do máximo permitido, se for sucatar, tem que ter uma calha que o billet lá seja descartado automaticamente. E esse descarte tem que ir para uma caixa com boca de lobo, com cadeado, não pode ninguém ir lá, porque pode ter mistura depois de peças boas com ruins. Então, essa gestão de blank aprovado e reprovado é muito importante no meio do processo, porque isso dá muito problema depois. Controles de temperatura com pirometria, desvios, como tratar isso, resfriamentos, se é normal, se é controlado, né, principalmente com aços microligados. Manutenção, como que é feito isso daí? A gente vai muito pesado em manutenção e instrumentação. Uma auditoria que também a gente vai nesse lado, por que pareça. Tem partícula magnética, essa parte de magnaflux também é avaliado, se é calibrado, como que é feito. A gente faz todo o procedimento lá, passa horas em volta dessa máquina, é muito importante garantir que não vá trincas para a peça, de sucate, né? Metalografia dimensional, então você vê todos os tipos de controle. Cada item que eu estou falando isso daí tem uma folha com diversos parâmetros, tá, pessoal? Não dá para mim entrar nesse mérito.
A Nedcap também ela tem as delas, né? Então ela fala, ó, você começa a preencher um checklist, martelo, pressão, prensa, né? Por fuso, hidráulica, matriz aberta, fechada, ligas, né? Então tem tudo isso daí. Pode ver que é bem parecido, né? Preparação de blank, processo de aquecimento, forjamento, pós-forjamento, como lida com rebarbe, carepa, enfim, uma série de controles aí que tem que ser feito, registrados, e qualquer momento o montador pode chegar e falar, eu quero ver esses registros, me manda agora, nós temos um problema aqui, isso tem que estar. É muito importante ter registro disso. Parte de CQ 9 e CQ 27 são, né, a parte de automotivo, né, tratamento térmico e fundição. Parte de fundição, só para lembrar aí, um processo de fabricação onde se insere metal líquido em moldes, né, com formato e dimensões correspondentes à peça fundida desejada. Então, diversas peças com geometrias complexas. Né? Então, alguns requisitos, né? Então, se inicia na próprio software de simulação de elementos finitos. Então, exige que tenha uma tratativa já desde o início do processo, que quem já trabalhou com fundição sabe que é um processo muito suscetível, porosidade, a rechupe, enfim, todos os tipos de problemas, massalotagem. Se você trabalha com areia, com cold box, hot box, shell mold, enfim, tem uma série de demandas para todos esses processos, todos esses tipos de, né, massalotagem, para tipo de macho, controle de composição química, temperaturas, tempos, inoculação, enfim, tudo isso é verificado. Nós temos na Scania um especialista que lida com isso também, e não é fácil. Né? Aqui na EAG também temos a CQ27, né? Então, você vê que para cada processo de fundição, ela tem uma tabela de processos com requisitos específicos. Então, se trabalha com fundição de areia de ferro fundido de aço, é a tabela A. Se é centrifugação, tabela B. Se for camisa de cilindro, é tabela C. Então, para cada tabela, alumínio e areia, magnésio, zinco, tá vendo? Molde metálico, molde de areia, se é cabeçote, você tem lá dezenas de requisitos e perguntas, está fazendo isso, tempo é tal, para cada processo. Então, você vê que é bem restrito mesmo. Tratamento térmico, né, um processo de aquecimento e resfriamento controlado, para você alterar microestrutura e propriedades dos metais. Né? Então, basicamente, isso daí, né? Você aquece, tem uma permanência e resfriamento, pode ter vários desses tipos de ciclos, né? Então, que pela primeira vez eu falo, pessoal, é fácil tratamento térmico, viu? Aquece, depois esfria. Né? Depois você conta a realidade, a pessoa assusta, né? Então, você tem essas condições controladas, né? Que tudo isso deve alterar as propriedades, né? Tempo, temperatura, atmosfera, e vai embora. E daí, quando você entra em CQI, em tabela de processo também, você tem uma tabela A, que serve para cementação, carbonitratação, correção de carbono, endurecimento, né, tempera e envelhecimento, seus têmpera, mar têmpera, precipitação, envelhecimento. Daí tem uma só para nitratação e nitrocarbonatação, uma só para tratamento térmico de alumínio, que é a tabela C, indução, recozimento, cimentação, baixa pressão. Na última versão nós tivemos essas últimas tabelas aí, né, que é endurecimento na sinterização e nitratação iônica. E agora vamos aguardar com a nova versão, né, a versão 4, que deve estar saindo agora em 2020 e 2021. Vamos ver as novidades aí que eles estão alterando no standard, tá? Nedcap também tem todas essas para tratamento térmico, né? Desculpa, não dá para ver direito, mas foi uma foto que eu peguei lá deles, mostrando quais são as normas, né? Por exemplo, a abrasagem, a C7102, a sinterização, a 71029, tratamento térmico localizado, todas as standards da Nedcap, tá ok? Então, quando tratamento térmico, o que a gente tem que se preocupar, né? Somente a parte de pirometria e termopares. Então, tipo K, tipo J, tipo T, quando usar o termopar, cabo de compensação, nossa, é um mundo. Gestão de sistema de alarme, saiu fora do parâmetro, exige que tenha um alarme, que esses alarmes estejam checados trimestralmente. Registros, temperatura, tempo, tem que ter todos esses registros. Mas antes de chegar lá, o que você produziu no outro dia? Produzi lá, fez uma têmpera lá. Qual foi a temperatura? Não sei, mas estava dentro. Mas isso não vale, né? Fluxo produtivo, né? Pontos de travamentos, trap points, principalmente, né, em fornos contínuos. Checar o óleo, né, as curvas, ver ponto de fulgor, partículas estranhas ao óleo,
taxa de resfriamento, curva, né? Tem dezenas de itens para ver, só na parte de curva de óleo, também de curva de polímero para indução, frequências de ensaio, calibração, capabilidade de fornos, né? Relacionados a TU, SAT, que eu vou comentar mais para frente, né? Faixas de temperatura, calibrações de instrumentos, né? De sensores, analisadores de gases, refratrômetros, termopares, durômetros, e não para, né? Então você olha isso daqui, é uma coisa também, né? Se alguém for lidar com isso daí, né? Além de conhecer bastante, né? De tratamento térmico, né? A BM tem um ótimo curso de tratamento térmico aqui. É depois entrar na parte de pirometria, saber qual o padrão que vai usar, se é o K, o J, né? O termopar. Então aqui é o metal base, níquel cromo, níquel alumínio. Então você tem o metal mais nobre aqui, o R, o S, né? Platino, ródio. Quando usar um, quando usar outro. Tem um que você pode usar, faz a calibração, usa de novo. O tipo K, dependendo do, se for estiver fazendo esterilização, cada um ano você tem que jogar fora. Ah, calibrei, tá errado, não conforme. Existe uma série de tratativas que realmente que seria complicado de falar aqui hoje, né? Então temos toda a malha pirométrica que tem que ser avaliada, né? Não só termopar, mas a malha e depois o controlador, né? O mostrador, todos calibrados, calibrações que variam em função do processo. Então, é algo que dá muito problema na auditoria, né? Depois nós temos o SAT, que é um System Accuracy Test, né? Tanto a MS 2750E quanto a CQ9 elas solicitam, que basicamente é você ter um termopar que está aqui dentro do forno, né? Que é a área de trabalho, que é considerada, né? A peça, você tem o termopar que está lá atuando. Como você sabe que se esse termopar ele tá ok? Ah, não, eu calibrei ele, veio calibrado, legal, mas já passou 2 meses, e aí? Então você faz o SAT, que é esse teste que você bota um termopar padrão do metal nobre, e você compara, né, distância de 50 milímetros, e você compara as duas medições para ver, né? Então tem tabelado uma variação de temperatura admissível. Então, se você for fazer ele, esse tipo, instrumento de teste chamado capo, né? Se for usar 2 capos, é o método B. Se você for usar o capo com instrumento de controle, ele já é o método A. Se você for usar 2 tipos de instrumento de controles, é o método comparativo. E para cada método tem tabelas diferentes, períodos diferentes de fazer. É uma loucura. Esse também é muito importante, que é o TUS, né, muito falado, que é o Temperature Informed Survey, é que você tem a carga dentro do forno, você saber como que ela está, se o forno ele está, se a temperatura aqui, por exemplo, você está fazendo um teste aí de envelhecimento, 180 graus. Pô, você chega aqui, está 180, mas você vai chegar aqui embaixo, nessa peça aqui de baixo, nessas 4 aqui, pô, deu 80, 100 graus a menos, está fora. Então você tem que ter uma boa ventilação, um monte de coisa. E como você garante isso? Usando vários termopares dentro do forno, e depois você levanta as curvas, né? E essa curva ela não pode ter uma diferença aí de mais ou menos 15, por exemplo, na CQ9, onde você vai fazer uma esterilização. Para revenimento, mais ou menos 10, pode variar. Agora, quando é parte aeroespacial, aí o bicho pega. Aí tem tipos de instrumentos que você está usando. Às vezes você vai fazer aqui na automotiva trimestral, anual, alguns casos, o TUS aqui é anual, né? Chega aqui, é mensal. Então, quem fornece para a indústria aeronáutica faz as coisas às vezes semanal. Então, para você ter ideia quanto demanda, vai fazer um teste desse, vai chamar uma empresa para fazer para você, vai cobrar entre 2 e 5 mil reais, quando não cobra mais. Então, você imagina o que agrega todas essas demandas aí para o tratador térmico, né? É que é uma brincadeira que eu achei legal, que eu vi aí do pessoal da Nedcap, que, pelo que vocês notaram aí, a parte de pirometria que pega mais dentro do tratamento térmico, né? Então, 70% de não conformidades detectadas em 2017 foram relacionadas à pirometria, né? E a indústria automotiva também fez uma lá e deu parecido com isso daí, acho que deu 75%. Então, é importante estar sempre vendo, a parte que mais pega aí é a parte de pirometria. Você botar lá o parâmetro correto, quando vai ver, está errado. Outra coisa importante também é, como eu tinha comentado, né? Essa diferença de ruído generalista versus especialista. Você chega lá, o cara ele está acostumado lá a ser auditor interno desde 9001, ele lê lá o manual da CQI e você vai lá falar com ele lá começa a perguntar e o cara fica olhando com cara de planta, né? É a pior coisa que tem isso. Porque se for ver mesmo como é
uma auditoria, um processo de validação, se você pegar cada parte, né, desde você marcar e fazer um overview do tipo de processo que você vai auditar, o plano de auditoria, execução, quando você vai reportar, né, fazer um follow-up, tudo que está em preto aqui precisa de um conhecimento técnico. Né? Você tem que entender da tecnologia que você está auditando, qual o risco que está associado, né, análise de risco, precisa demanda no equipamento, precisa de gente. Eu já cheguei em auditoria, falei, você não tem ninguém que conhece, a empresa teve, se quiser continuar fornecendo, vai ter que ter um especialista aqui, foi contratado de engenheiro, então precisa entender que você vai estar lidando com um processo especial, você precisa de alguém que entenda. Você não contrata? Tudo bem, pode ir, vai lá, dar um curso lá na BM, faz a pessoa entender um pouco mais, vai fazer uma faculdade, um curso no Senai, enfim, vai aprender. Isso é muito importante. Então, o especialista aí, ele envolve vários níveis de conhecimento, né? Uma coisa que é eterno aprendiz, porque todo dia você aprende. Até hoje eu estava vendo um pouco aí de pirometria com um amigo meu aí, numa empresa de tratamento térmico, eu aprendi muita coisa da parte de API. Tem que ter uma formação em metalurgia, se não tem, vai atrás. Tem que ter uma experiência, né? Conhecer os normas e requisitos profundamente. Conhecimento de qualidade, laboratório, inspeção, calibração e instrumentação. Você vai falar com aquele técnico eletrônico que calibra instrumento, né? Instrumento eletrônico. Tem que saber conversar com ele. Soft skills, empatia, comunicação, postura, né? Você vai lidar, eu já tive casos lá fora do Brasil que eu fui editar, né? Às vezes a pessoa chega, mesmo no Brasil, né? Você chega, a pessoa se sente um pouco ofendida, né? Um pouco reativa, né? Você tem que saber lidar com a situação para não perder a auditoria. Então, é muito importante também. Soft skills é muito importante nesse momento. Ok? Rapidamente, tem um estudo de caso aqui. Se alguém estiver interessado, depois dá uma olhada. Esse material vai ser passado para vocês. Tem um link aqui, tem um artigo que mostra a implantação das CQIs numa empresa que ela tinha todos esses processos. Uma autopeça aqui do Brasil. E tem um artigo que foi apresentado aqui em 2015, no Encontro Nacional de Engenharia de Produção, e mostra como que foi feito. Realmente é dramático. Você vê no início, a CQ9, 22% só dos itens eram atendidos, 58% não e 20% precisavam de ações imediatas. Imagina aqui a CQ15, de 63%, terrível, né? Só que dá 78% fora. Depois a empresa ela fala das dificuldades, ela teve que contratar especialistas, né? Inclusão de especialistas dedicada a cada processo aqui embaixo, né? Então, tá vendo? O que ela falava do tratamento térmico, ela falou, né, para quem estava lá fazendo esse trabalho, um processo pouco utilizado, então deixado de lado. Pois a equipe alegou não existir melhorias que precisavam ser feitas. Daí vai fazer a auditoria e vê que está 78% fora. Então você vê que o RH estava frustrado nesse artigo, a alta direção, o pessoal não estava entendendo. Isso foi em 2012 que aconteceu, quando começou a exigir, né? Lógico, hoje você vai nessa empresa lá, mudou tudo, mas é algo que ainda precisa ser disseminado mais e cobrado no Brasil. Tem muita gente que eu faço auditoria, às vezes você vê e fala, pô, desculpa, você precisa melhorar muito para entrar na cadeia automotiva, tá? Futuro de processos especiais. O Felipe não pode se alongar muito, mas com o SpaceX, que foi, né, enviado agora, né, há pouco tempo, eu vi esse daqui da Bodycoat, né, que é uma empresa de tratamento térmico, não está mais no Brasil, mas ela, né, congratulando o Elon Musk e dizendo, né, que algumas peças aí foram feitas por ela, pela Bodycoat. Que legal, achei bem interessante. Impressão 3D de metais, né, que foi até apresentado no webinar aqui na BM, muito importante, processo novo, e se você for ver, tem tratamento térmico também, né? E ele em si só é um processo totalmente especial. Então você vê que não vai ter como escapar. Concluindo só, pessoal, não quero me alongar muito. Então, validação e revalidação periódica resulta um grande ganho, tanto para a montadora, para fornecedor, e principalmente para cliente e usuário final. E nós estamos falando de segurança, de vidas, tá ok? Sem especialista, o metalurgista, a gente que está aí, que conhece isso, o sistema de validação ele não é eficiente e ineficaz. E a reflexão que eu deixo de você fazer uma auditoria presencial e uma autoavaliação. Tá? Quanto é válido você mandar para a pessoa te escrever, e aí eu não estou falando, tá, não quero acusar de má fé, mas eu vejo em muitos lugares que eu vou que às vezes com o que eu estou falando, a pessoa que preencheu essa autoavaliação, ela não tem conhecimento técnico. Então, para ela está tudo dentro. Então, ela se avalia bem. Então,
é algo que eu acho que é algo que precisa ser muito discutido ainda aqui em termos de processo especial no Brasil. Porque é uma coisa que eu aprendi, que fazer qualidade é remar rio acima, né? Quando você está remando, você vai. Parou, volta, né? Legal? Esse é o recado que eu queria dar para vocês. Desculpe me estender. Deixar uma mensagem final para vocês aí. Tem meus contatos. Nada melhor encerrar com o Santos Dumont aí, que a gente falou um pouco de indústria aeronáutica, né? Para não se espantar com a altura do voo. Quanto mais alto, mais longe do perigo. Muito obrigado a todos. Oi, Valdir, legal, bacana. Foi bem bacana, muito interessante. Nós tivemos um pico aí de 94 no início, acho que aí conforme o pessoal tem alguma reunião, alguma coisa já foi saindo. E tiveram alguns questionamentos que eu estou aqui copiando e eu mando para você daqui a pouquinho. E é isso, muito obrigada aí, em nome da BM eu te agradeço. Eu que Tá? agradeço. Muito obrigado aí, Karina, Horacídio, ABM, Que e a você todos que continue, participaram aí. que você continue aí colaborando com a BM, que a gente agradece. Vamos sim, depois a gente conversa Eu mais. vou chamar Ô, o Valdir, Leal, que quer dar uma palavrinha. Obrigada. Valdir, Obrigado, Karina. parabéns pelo seu Leal, webinar aí. Eu acho que não teve problema nenhum ter esticado mais um pouquinho aí, porque o assunto é muito interessante. Eu sou metalurgista, eu trabalhei em usina, já fui responsável pela qualidade, por processo de certificação. Realmente é um negócio muito complicado. Remar de rio acima mesmo, é difícil, né? Todos os operadores têm que estar certificados, então o processo é muito complexo. E a hora que você fala que vai atender uma indústria automobilística, vai entender a indústria aeronáutica, realmente a responsabilidade aumenta demais, né? Esses números que você deu aqui dos acidentes, da quantidade de recalls que tem nos carros, porque no avião não dá para fazer recall, já deu problema lá em cima, acabou. Mas eu acredito que seja. Depois você falou dos processos, né? Dos processos aí, você entrou numa área que a gente conhece mais aí, da siderurgia. Foi pena que foi rápido. Acho que as pessoas que não são da área e gostariam de ter, nós temos um curso de siderurgia para não siderurgistas, né? Pelo menos para a pessoa ter uma noção de onde que ela está entrando, onde que ela vai querer. Obrigado por você ter citado aí a BM várias vezes, com nos cursos, certeza. nos webinars nossos aqui. Eu acho que faz muito legal. Você precisa ficar mais perto da gente. Não, né? vamos sim. Estou falando bastante com a Karina aí. Nós temos, não sei se você estava aqui presente aqui, não sei se ele já saiu, o Zé Roberto Bolota, que cuida da Comissão Técnica de Acearia, né? Ele é acearista há muito tempo e tudo, então Já foi ele... meu gerente, esse é bom, hein? Já foi teu gerente? Esse é bom. Esse é bom. Então, ele estava assistindo você aqui, ele estava assistindo Opa, você. é o chefe aí. Né? E nós estamos organizando, já tivemos que adiar para o ano que vem, o evento nosso do ano que vem, né, da BM Week, mas a gente tinha que pensar alguma coisa, encaixar alguma coisa dessa sua aqui no evento aí. Eu vou levar para as comissões para ver o que a gente vai fazer. Não, dá para falar Tá muita bom? coisa de acearia, tratamento térmico, forjaria. Então, Aprofundar muito. nós temos... E depois a BM pode complementar com os cursos que ela já tem, porque isso é algo Claro. que precisa se unir, eu estou vendo, viu? Exatamente. Aí, ó, o Boló tá mandando a mensagem. Opa. Você é um cara muito bom, aí, ó. Não sei se vocês combinaram de falar um do outro aqui, mas só que tá muito legal. Né? Mas muito obrigado mais uma vez. Léo, Eu agradeço, em nome da BM aqui, a gente agradece você muito aí, agradece a Karina também aí, que está sendo uma batalhadora para isso aí acontecer, tá bom? Muito obrigado, Valdir. Um abraço para você. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Leal, obrigada. Eu vou aproveitar aqui, que ainda tem 62 pessoas na sala, para falar que a gente está com curso online disponível, tá? A gente já tem 9 cursos online. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar por e-mail, que eu ajudo a vocês a achar esses cursos. Mas está lá no portal mesmo, tá? Da BM em cursos. Tá bem bacana. E aí a gente está conversando até com o Valdir, né, Valdir? Para a gente fazer um curso online aí, fazer mais um webinar. Vamos lá. Pode contar comigo. Vai ser tudo virtual. Não, Obrigada. vamos lá. Tamo junto.